tudo bem. Para mim é um prazer. Tá, então, deixa eu começar com os agradecimentos. Novamente aqui, agradecer a você, Davi, pelo amável convite. Eu sou Davi Gomes Costa, do IFAL. Agradecer a Maxwell, no professor lá do Chica, do Instituto de Filosofia, lá da UFAL, e esse trabalho emerge, é uma colaboração entre a professora Maria das Graças Leopoldo Gonçalves, que está aqui também participando, e a professora Hilda Helena Soviezowski, do Instituto de Ciências Biológicas da Saúde. Então, tem um professor do Instituto Biológico da Saúde, tem uma professora do Instituto Biológico da Saúde, tem uma professora do Instituto de Ciências Farmacêuticas, Graça, como se apresentou, é doutora em farmácia pela Universidade de Granada, mestre e doutora em farmácia pela Universidade de Granada, na Espanha, fez um curso de especialização no Chile, e foi uma das criadoras da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, e foi uma das suas primeiras diretoras, né? Então, presidente, foi uma das suas primeiras presidentes, né, que é nossa colaboradora nesse trabalho. Então, esse trabalho é um trabalho de 3 colaboradores em cada unidade da UFAL, e tem originalmente um físico, que sou eu, uma farmacêutica e uma bióloga, que nós trabalhamos aqui. Também quero cumprimentar meu colega Frederico Passos, também meu colega lá no mestrado profissional da UFAL, e os demais que estou vendo aqui, eu estou vendo mais pessoas para fotografia, né? E, eventualmente eu devo conhecer mais alguns aqui. Sintam-se cumprimentados, vocês, é um grande prazer estar aqui nessa tarde aqui. Hoje é um dia que eu estou satisfeito, porque chegou a minha faixa de vacinar, e eu, como o Davi falou, eu fui vacinado, e aí, de agora, Davi, eu vou priorizar a vacinação, porque essa situação dramática que nós estamos vivendo no país, dramática e até mesmo trágica, né? Não só dramática, mas trágica. Eu vou aproveitar que já chegou a minha faixa, hoje foi justamente a minha faixa, então eu vou lá tomar. Graças a Deus foi rápido. Eu tomei ali no estacionamento do Jaraguá, e saiu em 1h15, 10h15 já tinha tomado a Coronavac, a primeira dose, e estou aguardando a segunda dose para o dia 12 de abril, né, a professora Graça, como trabalha na área de saúde, trabalha na residência universitária, já tomou a primeira dose no dia 25 de janeiro, e tomou a segunda dose também da Coronavac, no dia 18 de fevereiro, então já está imunizada, graças a Deus, imunizada, que é realmente uma doença terrível. Temos o desconforto de saber que o nosso colega lá do Instituto de Física, Ornella, está numa situação, está hospitalizado, que foi acometido dessa doença horrorosa, que é uma tragédia para nós aqui, no mundo todo uma tragédia, especialmente no Brasil, que no Brasil, infelizmente, não está sendo bem gerida essa epidemia, né? Podia ter sido muito melhor gerida do que tem sido, mas é uma coisa para a gente comentar em outra instância. Bom, esse é um trabalho, como mostra aqui, eu vou seguir as transparências para não entrar em muitas digressões, mas depois, na nossa discussão, vocês perguntem o que quiserem para ensejar a discussão, né? Então vou seguir mais ou menos, senão eu me disperso muito facilmente. Eu tenho esse defeito de, se não tiver alguma coisa para seguir, eu me disperso e fica um discurso muito longo. E também nós temos aqui mais ou menos 1 hora no máximo para, não é também uma palestra não deve demorar mais do que 1 hora para não cansar os espectadores. Então vamos lá. Então, universalidade versus contingências,
dois pontos, o desafio do diálogo interdisciplinar face às diferentes culturas epistemológicas da física e da biologia. Na verdade, por uma questão de justiça, eu devo dizer, o nosso título original era diferente, era sobre com os estatutos epistemológicos da física e da biologia, mas nós tivemos um bom referi, além de Maxwell, que acompanhou o trabalho discutindo conosco, enfim, e o referi propôs modificar o título. E o título do referi era melhor, então ótimo que o nosso referi foi muito atento, muito competente, e a gente agradece ao referi por ter escolhido um título para o trabalho melhor do que o que nós tínhamos proposto. Então, por isso que, e ótimo que chama bastante atenção às pessoas de formação filosófica, epistemológica, que trata de, como o Davi comentou há pouco, né, Kant fala isso, Leibniz também, o universal e o contingente, e são duas palavras-chave nessa nossa apresentação, porque a física tem uma tradição mais puxando para a universalidade, não toda a física, né? Porque, e a biologia tem uma tradição mais história, contingência, evolução, como trata do processo evolutivo, então trata muito da contingência. Então, comparando, o nosso trabalho visa comparar os estatutos epistemológicos. Quando eu falo epistemológico, a palavra é muito bonita, vem do grego, episteme, conhecimento, ciência, mas a gente pode interpretar mais simplesmente como o epistemológico são os saberes, os diversos saberes. A gente usa o termo epistemológico, pode usar o termo gnoseológico também. Então, mas aqui o nosso caso é epistemológico, tratando mais de saberes científicos, então a palavra de origem grega, essa palavra bonita, episteme, né, que os gregos inventaram, e que tem significado muito importante para todos nós. São os saberes da física, enfim. O epistemológico é tudo que suscita a resposta a uma pergunta sobre o conhecer, sobre cognitivo, então é uma pergunta sobre o conhecer, então é uma pergunta epistemológica, uma pergunta, os psicólogos diriam cognitivo, mas essas palavras todas significam coisas muito parecidas. Então, aqui estão os três autores, e próximo, por favor, Davi, o próximo slide. A gente vai passando aqui. Outra coisa é a seguinte, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, eu não preciso, então a gente pode, não tem que eu falar o tempo todo, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Coloquemos a seguinte questão. Essa é uma questão cosmológica, né, que vem... haveria um princípio unificador que nos permitiria conhecer tudo que nos cerca, inclusive a nós próprios. A tradição da física é de levar a sério esse princípio, principalmente aquela ideia de teoria unitária dos campos e todas as interações da natureza, numa ideia unitária que é um programa ainda a ser alcançado, que talvez seja alcançado, né, não se sabe se esse programa será alcançado porque é eternamente recorrente, mas a física já perseguindo isso conseguiu grandes feitos, como a unificação de Newton da física de Galileu com a astronomia de Kepler, uma unificação, quando Maxwell também unificou os campos elétricos e magnéticos nas equações chamadas de Maxwell, que é uma pequena matemática que a gente tem, que os campos elétricos e magnéticos são ondas que se propagam com a velocidade da luz, então unificou eletricidade, magnetismo, óptica, então a física é cheia de unificações, as unificações das forças elementares, não se conseguiu unificar tudo, né? Daquelas 4 básicas, há quem diga que tem mais uma quinta, etc. A coisa é altamente recorrente, e o bóson de Higgs, recentemente descoberto consensualmente, depois da análise complicada da bagaceira que surge de colidir um próton com um próton, sai
Aí os físicos de partículas lá no CERN conseguiram o Bose-Higgs, que é uma partícula que trata dessa unificação, mas essa ideia de unificar tudo é uma ideia dos físicos, até uma ideia muito, diria assim, muito otimista, bastante otimista. Será que a gente vai conseguir unificar todo o conhecimento, todo... E na própria comunidade dos físicos, e na dos físicos, dos biólogos e de outros cientistas, não é uma coisa tão consensual assim. A física já chegou a uma complicação, inventam-se coisas como categorias que não, sabe, buracos negros, não só buracos negros, mas matéria escura. Então, a ciência está numa grande, eu não diria confusão, mas está numa complexidade tal que essa pergunta está na ordem do dia, mas a resposta a gente não sabe se é sim ou não. Mas a física alcançou várias respostas parciais, sim, mas encontra limites. Isso tem um certo limite. Então, vamos um pouco para diante. Próximo slide, por favor. Vamos ver exatamente. Aí é um resumozinho de coisas que os gregos responderam sobre isso, e os gregos, nós somos de lavra greco-romana, então o que os gregos fizeram, as categorias gregas a gente usa até hoje e são categorias muito profundas do conhecimento, mas não quero ser naquele ponto eurocentrista. Outras culturas, babilônias, cultura do norte da África, América do Sul, incas, mas inventaram muitas coisas que, infelizmente, não são tão conhecidas, porque a gente tem uma formação mais de lavra greco-romana. Mas o princípio unificador é a água, o princípio unificador é o ar, lá da tabela periódica de Empédocles de Agrigento, hoje Sicília, mais antiga Magna Grécia, né? Terra, água e fogo. Já Aristóteles diz terra, água e fogo no mundo sublunar. No mundo etéreo é uma substância indestrutível, que seria o éter. Esse éter também deu muito pano. O Pitágoras, a realidade é número, a realidade está mais descrita nas relações do número, as relações matemáticas. Os atomistas, tudo que existe são átomos e vazios, o ser que não muda, o vir a ser o que transforma, o vir a ser o que está em transformação, o devir. Né? Várias respostas foram dadas e continuam a ser dadas, porque isso aí é uma recorrência que vem mais de 2000 anos, e continuamos nessa recorrência, alcançando progressos, mas essa recorrência ainda eu diria que eternamente recorrente, né? Eternamente recorrente. Bom, o próximo slide, por favor. Bom, esse pensador aí, Schweber é um físico que publicou no Physics Today, em 1993, um artigo muito interessante, e o abstract desse artigo, o resumo desse artigo, está aqui em português e inglês. Vou me ater ao português, eu botei o inglês também, para me ater ao original que ele escreveu. Mas nós estamos no meio de uma reestruturação das ciências físicas. Internamente, elas estão estratificadas em níveis independentes, com princípios básicos estáveis. Externamente, orçamentos estão escasseando, os objetivos políticos estão mudando. Então, ele fala da parte interna, o desenvolvimento interno da física. Ele faz uma análise de 1993, que não é tão diferente da que a gente pode dizer que continua atualizada essa análise que ele fez em 2021, hoje, 22 de março de 2021, continua atualizada, porque é o seguinte: o físico de partícula trabalha com todos aqueles referenciais teóricos, hamiltoniano, e o de estado sólido trabalha na faixa tanto atômica como molecular, o químico já molecular, e o biólogo trabalha na célula. São vários níveis de realidade. E, embora os fenômenos biológicos possam ser descritos, eles estão de acordo com física e a química, por exemplo. Se a gente interpreta a respiração, a corrente sanguínea, pode usar o conceito de pressão, mas a biologia
que trata da vida, é uma chamada emergência, que não é um conceito tão redutivo. A física também tem uma tradição reducionista, por exemplo, eu posso, na mecânica estatística, escolher o limite termodinâmico, onde as coisas têm um princípio de correspondência que leva do macro para o micro. Dentro da física existe essa tradição reducionista, que é muito importante também, essa tradição reducionista, quer dizer, reduzir um nível de realidade a um outro, mas, tem sucesso na física, tem um sucesso relativo, mas não é sempre possível que a gente possa fazer isso para níveis posteriores. Então, o Schweber fala que existem estratos, e de tal maneira que não necessariamente um fenômeno em um nível descrito no nível de complexidade mais alto do que os quarks, ou do que os bósons-Higgs, as partículas elementares, no nível molecular e no nível celular, possam ser descritos com as leis mais elementares, as leis mais básicas da física. Então, há uma dúvida, há uma polêmica muito grande, é uma coisa muito controvertida. E o Philip Anderson, em 1973, 2 décadas antes de Schweber, publicou um artigo muito influente na revista Science, chamado More is Different, mais é diferente. Quer dizer, se a gente sabe tudo de partículas, não quer dizer que a gente vai saber tudo de DNA, nem tudo de biologia, nem tudo e muito menos tudo de sociologia, vai entender a realidade sociopolítica, porque existe, quando eu passo de um nível para outro, existem pelo menos 4 expressões que falam essa fratura, fissura, cesura ou descontinuidade. Há uma descontinuidade na transição, alguns autores falam em cesura, outros em fissura, quer dizer, não há uma continuidade. Há uma continuidade que o princípio da correspondência, quando eu pego uma teoria mais geral, eu consigo reproduzir uma teoria particular usando um tipo de continuidade de descrição. Há casos de continuidade, mas há casos de descontinuidade que não dá para fazer. Quando eu passo de um nível para outro de complexidade, os físicos e os biólogos dão o nome de emergência. Por exemplo, emergência. A educação é emergência, não dá para falar educação científica ou até mesmo o ensino de física, o ensino de biologia, o ensino de matemática, né? Por mais que eu saiba sobre quarks, partículas elementares e tudo, é difícil de escrever em termos dessas quantidades. Também é difícil de escrever, inclusive, no nível de realidade da química, que trata o nível molecular, por excelência. Então, existem umas fraturas. Ao mesmo tempo que existe uma continuidade, existe uma fratura. E a coisa existe, tem outras coisas que a gente precisa se ater, que nós precisamos nos ater, sobre a linguagem. E aí eu pediria para passar para o próximo slide, para o Obséquio. Próximo slide, para o Obséquio. Exatamente. Aí é um exemplo que eu até escrevi um artigo que foi publicado na revista, no site da Dufal, Radicalismo e Extremismo. Eu tenho abordado, porque eu tenho estudado o problema do construtivismo, que tem várias acepções possíveis. Radicalismo e extremismo são 2 coisas diferentes. Mas na acepção normal, fulano de tal, radical, querem dizer que ele é extremista. Mas o radical e o extremista são coisas diferentes. É o seguinte, você vê como a gente é traído pelas palavras. O radical é aquele que vai à raiz das coisas. Então, uma pessoa que é radical, que vai à raiz das coisas, ele vai se aprofundar nos problemas, porque não ficar na superfície das coisas, então ele vai à raiz das coisas. Enquanto o extremista não. O extremista não vai à raiz das coisas, ele fica na superfície, às vezes na superfície enganosa das coisas, e aí toma uma posição radical. Desculpe, eu me traí até no que eu queria mostrar. Na posição extrema, não radical. Ele vai na posição, o extremista vai na posição extrema de tomar, tem que matar todo mundo, tem que matar 30 mil, aquelas coisas todas. Aí são posições extremistas, não são posições radicais. O radical é aquele
que, ao ir à raiz das coisas, vê a complexidade do mundo, que o mundo é complexo, é cheio de relações. E aí, se ele vai seriamente, ele vê que não vai poder tomar posições extremadas. Então, o radical, nesse sentido, tem um radicalismo democrático que acredita na democracia, que, então, eu não vou tomar posições extremas, porque as posições extremas são impensadas. Então, nesse nível, as duas palavras são muito diferentes. Infelizmente, na acepção, na conotação corriqueira, elas assumem significados muito próximos, mas é uma infelicidade isso, porque aí a gente não vê a sutileza das palavras. Então fica radicalismo, extremismo, com uma coisa. Radical, extremismo. Não, o radical é um moderado, porque ele pondera. Quando ele vê a realidade, ele vê que as coisas são complexas, então ele é moderado no sentido que a moderação dele de ponderar as coisas, né? Ponderar os prós e contras. Então, por isso ele não vai extremir. Então, assim, eu usei essa expressão aqui, parece que é uma digressão. Mas, Gena, que diabo você quer com radicalismo extremismo? Estamos tratando de física e biologia, porque vamos agora colocar duas palavras que, para a comunidade dos físicos e dos biólogos, para comunidades, elas têm significados diferentes. Então, aproveitando a bióloga Evelyn Fox Keller, que é uma amiga inclusive de Schweber. Schweber e ela são os dois fazem parte de um mesmo conjunto de pensadores na física, na biologia. Evelyn é o próximo slide, me parece. Exatamente. Complexidade na física significa uma coisa diferente da biologia, e emergência na física também significa uma coisa diferente na biologia. Eles não têm exatamente significado. Complexidade na física é o seguinte, a gente pode ver o seguinte: o sistema simples, à luz de Descartes, seria um sistema onde eu possa separar as partes e analisar cada parte de per si e depois somar as partes. Um sistema complexo, e o nome complexidade vem de tecer com, é como a bordadeira lá do Pontal da Barra, que dá um ponto, outro ponto aqui, é uma coisa entrelaçada. A complexidade é tecer com. Não dá para separar as partes. Então, a gente tem que ver a clareza. Não dá para ver a clareza cartesiana das coisas separadas. Né? A epistemologia da complexidade é justamente a gente tem que ver no seu entrelaçamento, tem uma palavra que os físicos gostam muito para falar sobre entanglement, que é estados emaranhados, que é uma coisa da complexidade. Mas, mesmo assim, e emergência seria, por exemplo, a vida é uma emergência, a sociedade é uma emergência, não dá para estudar a vida, a educação é uma emergência, com a soma dos indivíduos numa sociedade. Não dá para estudar os fenômenos cooperativos da física, que os físicos falam de complexidades nos fenômenos críticos. É a complexidade. Mas os biólogos falam de uma complexidade que é diferente do que os físicos falam. Então, é como Evelyn Fox Keller, ela nos adverte, mas de uma beleza extraordinária. Ela diz assim: olha, quando a gente reúne pessoas de culturas epistemológicas, de saberes diferentes, como os físicos e os biólogos, o debate às vezes torna-se difícil, porque a gente tem que ter um consenso entre aquelas abordagens. Por isso que eu trouxe aquele exemplo mais pedestre, mais trivial de radicalismo, radicalismo e extremismo, que são coisas diferentes. E os físicos concebem o radicalismo, o extremismo, como os físicos e biólogos conseguem termos como complexidade e emergência têm significados diferentes. E é interessante que a gente, no debate, veja o que cada um dessas pessoas físicas, biólogos e outras mais, filósofos, historiadores, pensem, para a gente não formar uma torre de Babel, para a gente saber perfeitamente qual o significado, o que cada um entende, qual o conceito que cada um atribui a essas palavras. Essas palavras expressam quais conceitos? Porque às vezes
expressam coisas diferentes. Aí daquele diálogo de surdo, aquela torre de Babel, aquela coisa toda. Então vamos um pouco para diante. Então esses dois termos são termos importantes. O próximo slide, por obséquio, Davi. Muito obrigado pela sua gentileza. Aí eu tenho um texto muito interessante que é escrito por uma moça que trabalhou lá com... trabalhou com Eveline Fox-Keller, uma moça, Mariane Joaquim, uma que fez doutorado nessa área de História e Filosofia da Ciência e trabalhou com Eveline Fox-Keller, fez um doutorado sanduíche. Então, ela interpretando o pensamento de Eveline Fox-Keller, ela diz o seguinte: o Joaquim é o nome de família, né? O nome dela é Mariane, né? Então, é até um nome pesado para uma moça chamada Joaquim, mas é um nome de família, né? Os sistemas biológicos são complexos de modo diferente que os sistemas físicos são entendidos como complexos. Os sistemas vivos não são apenas produzidos pelas leis da física e da química, mas pelos efeitos cumulativos da evolução atuando ao longo dos anos. O que diferencia os sistemas biológicos é o processo evolutivo. Com o processo evolutivo vem história, hierarquia e contingência. Aí é onde entra bastante aquelas palavras-chave que estão lá no título: universalidade e contingência. Os físicos querem leis universais. Por exemplo, os físicos falam muito da constante G de Newton, universal, que vale para quaisquer massas do universo. Isso foi importante para unificar Galileu com Kepler na teoria geral da teoria geral da gravitação de Newton, que Einstein faz uma outra teoria baseada em outro conceito de espaço, mas mantém o G universal, faz a distorção do espaço-tempo, mas mantém o G universal. E a constante de Planck é universal. O que é mecânica quântica? Fenômeno quântico é aquilo que leva ao H cortado de Planck. Se não levar o H cortado, H sobre 2π, tá? A constante de Planck não é quântico. Então, toda a quântica é uma constante universal para todos os quântons, tem que levar. Então, a tradição da física é muito a procura de coisas universais. Victor Weisskopf escreveu até um trabalho na revista Science, um trabalho magnífico, uma beleza, que com 6, 7 constantes universais, ele responde a perguntas: qual que deve ser a altura máxima de uma montanha, em qualquer que seja o planeta? E qual que deve ser, ele faz a competição entre a teoria gravitacional e a força quântica, eu diria a força quântica seria de origem do princípio de Pauli, que reage, enfim, ele faz uns cálculos desse tipo, que são cálculos belíssimos, e qual o tamanho que deve ser uma estrela. Então, a tradição da física é procurar coisas universais que expliquem tudo. Claro que, como pretensão e água benta, cada um pega, os físicos conseguem grande sucesso, mas não sucesso total, nem sempre é possível, e que a coisa é recorrente, tá? Mas conseguem muitas coisas belíssimas. Então, a ideia mas a tradição da biologia é coisa diferente. A biologia trata, naturalmente, os sistemas biológicos obedecem às leis da física e da química. Os sistemas biológicos, pode-se até calcular a entropia, mas, além disso, tem outras coisas mais, porque é o seguinte: a biodiversidade não dá para ser reduzida. Estudar a biodiversidade, porque o processo evolutivo é um processo contingente, e tem história, hierarquia e contingência para explicar a biodiversidade. Então, é como aquela história, a diferença necessária e contingente, como Leibniz disse, o fato de que em geometria euclidiana, a menor distância entre dois pontos, o segmento de reta que liga esses dois pontos, e o fato de geometria euclidiana, a soma dos quadrados do cateto ser igual à hipotenusa, é uma coisa necessária, porque eu defino os postulados, faço a demonstração, sem perda de generalidade, como queríamos demonstrar. Absolutamente necessário que seja assim. Então, é necessário. Mas nós somos seres contingentes. Se não foi aquela sementinha de papai, aquela sementinha de mamãe, e fosse uma sementinha que corresponde ao nosso irmãozinho, à nossa irmãzinha, não seríamos nós aqui
seriam os nossos irmãozinhos. Então, nós somos seres meramente contingentes, então somos seres daquela outra parte de que trata muito a biologia, porque o processo evolutivo é um processo que tem história, tem hierarquia, porque essa hierarquia pode ser interpretada também de várias maneiras. Eu diria que existe a correlação presa-predador, os ecossistemas se equilibram com isso. Então, é um sistema complexo no nível diferente daquela das transições de fase, daquelas que os nossos colegas físicos trabalham. Não? Os nossos colegas biólogos trabalham com conceitos, pegam conceitos universais, mas também pegam conceitos contingentes. E na física também a contingência não é excluída, mas a tradição greco, principalmente a tradição greco da Grécia, da antiga Grécia, que inspira muito as revoluções científicas na física, tem essa pretensão da universalidade, de uma teoria universal, de uma teoria que descreva a diversidade da realidade com um único princípio, uma única lei, etc. Então, é uma das pretensões. Outra citação muito interessante que essa Marianne Joaquim, que trabalhou lá com Evelyn Fox Keller, próximo slide por obséquio, está no próximo slide, vamos ver aqui. Essa aqui. Então, vamos lá. Eu vou ler a citação. Como consequência, uma citação continuação analítica da outra. Aí dividi em duas para não ficar muito pesado numa mesmo slide, duas citações, aí fica pesado. Então, vamos lá. Como consequência, diversos conceitos que transitam pelas disciplinas devem ser repensados. Por exemplo, noções de emergências enraizadas em dinâmicas não lineares de sistemas uniformes, como gases, fluidos, létices, redes, não são adequadas, é o pensamento de Evelyn Fox Keller, para explicações biológicas. Outro exemplo destacado pela autora Keller, é a ideia de fundamental. Na física, uma tradição foi desenvolvida na qual as noções de fundamental, básico, simples, subjacentes, são agrupadas juntas. Na biologia, não há tal associação, na medida em que a essência de um processo está na especificidade desordenada de adaptação oriundas do processo evolutivo. Quer dizer, a biologia é um estudo muito mais singular, porque desculpa, a física é singular também. A singularidade era tratar a evolução desordenada dos processos evolutivos que têm história, contingência e hierarquia, certo? Então, são duas tradições diferentes e, como Evelyn Fox Keller enfatiza, nós devemos estar atentos a essa diferença, né? E para que, quando um falar em complexidade, né, qual a complexidade que você está falando? Qual a complexidade? As duas são complexidades diferentes, né? Certo? Então, o diálogo interdisciplinar e transversal, interdisciplinar são várias disciplinas juntas, transversal na medida que é um tema que atravessa as diversas disciplinaridades. Aí seria o tema transversal, como a gente sabe que água é um tema transversal, pode ser visto sobre a ótica de várias disciplinas, etc, etc. Água, ambiente, enfim. Próximo slide, por obséquio. Ainda diferentes culturas epistemológicas, universalidade e contingência. Então, esse slide ali para dar a ênfase que tem um conjunto, um praticante de ciências, os praticantes de ciências mais ligados à física, das ciências físicas, física, química, etc., tem uma tradição mais de procurar leis universais, enquanto a tradição dos biólogos, eles dão importância às contingências que vêm do processo evolutivo e que dificilmente
podem ser reduzidas a leis universais. Às vezes podem, mas não é sempre que podem, né? É exatamente esse que confrontar essas duas tradições é interessante. Próximo slide, para o Zé, o Davi. Outra ideia é redução. Nós, na tradição nossa da física, nós somos reducionistas, querendo nos reducionismo no sentido de a gente tem a tendência de reduzir, através de um princípio de correspondência, o macro. As leis do micro são mais básicas, então, se a gente dominar essas leis do micro, então as leis macro são descritas pela micro. É uma tradição que vem muito ligada àquela de escrever através de leis universais, mas não é uma que deu muito sucesso, grandes unificações, inclusive eu citei a grande unificação newtoniana da física de Galileu com a astronomia de Kepler e a maxwelliana, que unificou a eletricidade, magnetismo e óptica, isso no contexto clássico. Mas no contexto quântico, a teoria quântica produziu também grandes unificações, a ponto de Dirac dizer uma coisa que os químicos não concordam com Dirac, dizer que as leis da química foram reduzidas à mecânica quântica, mas os químicos não concordam com Dirac, não diz que é um reducionismo e a química tem o seu próprio nível de descrição, que não é a mecânica. Não precisamos resolver a equação de Schrödinger, mesmo porque a equação de Schrödinger só pode ser solúvel para alguns poucos casos, exatamente para pouquíssimos, né? Então, existe até uma certa fratura, uma fissura dentro das ciências físicas, mesmo entre a física e a química, né? Mas isso não está explorado aqui no nosso ensaio aqui. Mais adiante, por obséquio. Aqui, próximo. Aqui eu vou dar um exemplo de um trabalho que nós fizemos, que é o seguinte, é um trabalho que mostra o poder dessa ideia de universalidade. Aqui tem, digamos, ovalado, que tem Newton e o Gzão de Newton, é a teoria geral universal, exatamente. Mais embaixo aqui tem a teoria Galileu, tem o Gzinho, e do outro lado tem a teoria de Kepler, que a constante fundamental é o K. Interessante o seguinte, nem o Gzinho é a aceleração da gravidade com que os corpos caem aqui na Terra, aqui na 9,8 metros por segundo ao quadrado, na Lua é uma coisa como 6 vezes menos do que isso, né? 2 metros por segundo ao quadrado, por isso que os astronautas andam com facilidade na Lua aos pulos, né? O K de Kepler é aquela constante que vem da terceira lei, que é a razão entre o cubo do semi-eixo maior e o quadrado do período que cada planeta gira em torno do Sol. Bom, quando a gente pega essas duas, não dá para passar da teoria particular para geral, mas da geral para particular, dá para passar como casos limites, sim. Quando a gente usa todo aquele conceito de massa inercial, a massa gravitacional, tem que usar muita coisa, nós temos que pressupor muita coisa. A gente pode mostrar que o vínculo que liga a teoria de Newton e a teoria de Galileu é esse vínculo aqui, que é o Gzão de Newton é igual a G da Terra, R ao quadrado, o raio geométrico da Terra ao quadrado, dividido pela massa da Terra. E, do outro lado, o vínculo entre Newton e Kepler é G sobre 4π2 igual a o K de Kepler para os planetas, dividido pela massa do Sol. E aqui tem uma coisa interessantíssima, que é o seguinte, por que o G universal é importante para os físicos? Se não tivesse uma grandeza universal, não dava para unificar.
pela seguinte razão. Vê aqui esse que está o vínculo entre a teoria de Newton, o Gzão de Newton é universal, e o Gzinho de Galileu e o K de Kepler são singulares, dependem dos sistemas, né? O nosso Gzinho aqui é diferente do Gzinho da Lua, que é diferente de Vênus, etc. Aí a gente tem o seguinte, o primeiro membro é universal, e no segundo membro, eu tenho grandezas todas singulares, particulares da Terra. A gravidade da Terra, o raio geométrico da Terra e a massa da Terra. Aí vem o seguinte, o único jeito de salvar isso é dizer o seguinte, que um lado universal não pode ser igual a um lado singular, pelo princípio da lógica de Aristóteles. A não pode ser igual a B e não B. Então, se é universal, tem que ser universal dos dois lados. Como é que eu vou construir uma universalidade com 3 grandezas singulares? Aí tem uma resposta muito simples. Basta que eu diga que o Gzinho da Lua, o raio geométrico da Lua e a massa da Lua também obedecem a essa constante universal. Aí está resolvido. E a mesma coisa do outro lado. G sobre 4π2 é universal, porque 4 é 4 em qualquer lugar do mundo. Π é a razão da circunferência, componente da circunferência pelo seu diâmetro. Então, G sobre 4π2 é uma grandeza universal. E do outro lado só tem coisas particulares. O K de todos os planetas que giram em torno do Sol e a massa do Sol, que é propriedade apenas do Sol. Mas se eu fizer dizer o seguinte, isso vale para qualquer conjunto de corpos celestes que giram em torno que gravitam em torno de um Sol. Então, eu posso dizer que isso vale para a Lua em relação à Terra. Então, se eu colocar cada Lua e a massa da Terra, ao invés daqui da massa do Sol, deve haver uma constante. A relação que é universal, isso salva tudo, a unificação. Veja que, com esse mapa conceitual simplesinho, bastante simples, que a gente pode entender, não precisa nada de uma matemática que vá além da álgebra que a gente aprende no ensino médio, para entender todas essas relações aqui. Então, entende a unificação newtoniana, que é a grande unificação, a primeira grande unificação da física, né? A grande gravitação universal, e Newton reinou durante 2 séculos, mas depois se viu que essa ideia de Newton, que parecia eterna, até Kant disse, como é que Newton descobriu? Quando foi ser aplicada ao átomo, aí tem que inventar a mecânica quântica, que não vai dar muito certo. Mesmo porque a interação lá é de origem elétrica, eletromagnética, é mais uma interação colombiana, de natureza colombiana, entre as partículas dos corpos sólidos, dos hidrogênios, enfim. Teve que se inventar. E quando, para altas velocidades, teve que se inventar a teoria da relatividade de Einstein. Tá? Então, mas é uma descrição de uma teoria que preza muito a universalidade. Vamos ir adiante. Por favor, próximo. Aí tem aqui as referências desses 2 artigos que nós publicamos. Um é um artigo aqui de 1995, e aqui tem um artigo publicado aqui na revista Psicologia e Saberes, do SESMAC, que é uma revista que o nosso querido Edel Alexandre é editor, meu amigo Edel Alexandre, filho do nosso saudoso Edmilson Pontes. Então, aqui mais, esse segundo artigo é uma psicanálise do primeiro. Quer dizer, o que eu penso que serve desse artigo para a educação científica, será que as pessoas compreenderam essa coisa simples? Porque é uma descrição do valor essa palavra universal não é uma mera perfumaria, não é uma mera coisa simples, se não for universal, não é gravitação de Newton apenas, é gravitação universal de Newton,
que, inclusive, na teoria de Einstein, da gravitação universal, que é a teoria geral da relatividade, Einstein usa o Gzão, o mesmo G de Newton, está na... esse G, e é uma teoria muito diferente, uma teoria, inclusive, que espaço-tempo, é uma teoria bastante, um conceito bastante diferente, as duas cobrem a realidade. Sei que a de Newton cobre, inclusive, em nível cosmológico, bem mais do que o sistema solar, como a de Newton. Tanto é que, ultimamente, se detectam, inclusive, ondas gravitacionais, né, que é uma coisa maravilhosa. 100 anos depois, 100 anos, esse trabalho é de 1915. Em 2015 estavam detectando ondas gravitacionais, é uma coisa maravilhosa, que, 100 anos depois desse grande trabalho de Einstein, né? Então, o próximo. Então, falei isso para enfatizar que a universalidade é muito importante. Bom, agora eu vou falar um pouco da biologia e da teoria da evolução, quer dizer, obstáculos enfrentados pelas teorias evolucionistas, já que Theodoros Dobzhansky diz nada tem sentido na biologia, é uma frase famosíssima, se a gente não lança mão da ideia da teoria da evolução, Darwin, Wallace. Então, a teoria da evolução é muito importante para se entender a biologia, para a gente não ficar apenas na biologia funcional, na fisiologia, a gente tem que ir adiante. Isso, a partir do século XIX, com os grandes trabalhos de Darwin e de Wallace, né? Então, vamos lá. Então, aí vamos pegar um biólogo evolucionista muito importante, é um homem que recentemente falecido, o Ernest Mayr, um biólogo, mas ele viveu, eu tenho a impressão que ele passou dos 100 anos, ele viveu, parece que 102 anos ou 104, ele viveu bastante, ele é um cientista que ficou centenário. Infelizmente, ele já não está mais entre nós, mas ele deixou contribuições notabilíssimas e ele disse assim, que os obstáculos enfrentados pelas teorias evolucionistas. Uma deles é a narrativa do Gênesis, que aí contam-se de Adão e Eva, criado, de Adão e Eva a partir da costela de Adão, formou-se Eva, até os feministas até não gostam muito dessa narrativa, né? A costela, a gente é fruto de uma costela. Bom, mas o fato é que a teoria criacionista é baseada, quando se faz a contagem lá das gerações, do texto bíblico, Adão e Eva gerou Caim e Abel, e aí geraram aí, na ordem de 6 mil anos. Mas 6 mil anos não é nada para o tempo de evolução. Hoje a gente sabe que a agricultura tem 10 mil anos, e nós vivemos há muito mais tempo do que isso, sabe-se perfeitamente que as bactérias estão há 4 bilhões e que nós, hominídeos, nossa espécie, os hominídeos, alguns poucos milhões de anos, mas então uma evolução é muito pouco tempo para um processo evolutivo atuar, alguma coisa como 6 mil anos, isso é quase nada, isso é pouquíssima coisa, como se fosse ontem, para o processo, para o tempo histórico, o tempo geológico, o tempo de evolução do planeta. E outra que é a filosofia de Lavra essencialista de Platão, porque cada espécie tem o seu eidos. Hoje a gente diria, cada espécie tem o seu DNA, alguma coisa assim, que caracteriza a espécie, e não dá para, de macaco, como eu transformar homem em mulher, macaco, homem, mulher. Existe uma descontinuidade, como explicar essa descontinuidade? Mas acontece que existe a evolução também. Então, essas três narrativas, esses 3 obstáculos, com a narrativa criacionista, foram obstáculos, e inclusive ele cita aqui a ideia de uma substância, eidos, que imutável, não sujeito, portanto, ao processo evolutivo, que caracteriza aquela espécie. Então, como se compatibilizar isso? Então, Mayr estuda e as teorias evolucionistas tiveram que lidar com a superação desses obstáculos. Como Galileu também teve que enfrentar, aí Galileu disse lá, quando escrever Cristina Lorena, disse aí, é diferente, dá para conciliar a religião, que Galileu era católico, ele dá a religião com a ciência, porque é o seguinte,
A astronomia nos ensina como são os céus, e a religião nos ensina como a gente vai para o céu. Então, são dois universos de discursos diferentes, então pode ser conciliados. Então, é perfeitamente possível. E quando Deus fala, por exemplo, a ira de Deus destruiu Sodoma e Gomorra, é uma linguagem figurada, porque Deus, sendo um ser perfeitíssimo, não pode ter ira, já que ira é um defeito. Então, defeito humano, nós podemos ser ira, mas Deus não. Então, uma maneira de... Então, Galileu escreve para persuadir a Cristina de Lorena, então, um argumento naquela famosa carta para defender o sistema heliocêntrico, o movimento diurno da Terra em torno do seu próprio eixo e também o movimento de translação da Terra em torno do Sol, né? Então, para superar esses obstáculos. Então, vamos para diante um pouquinho, vamos lá. Bom, aí Schrödinger é um grande físico da mecânica quântica, um dos criadores da mecânica quântica. Então, ele fez a seguinte observação. Escreveu um livro maravilhoso quando ele foi fugido do nazismo. Ele foi para a Universidade de Dublin, na Irlanda, né? E lá ele escreveu um livro muito What's Life? O que é vida? Um livro que é um primor de vida. E antes do DNA, porque ele por considerações de mecânica estatística, essa mulher, a ideia dele é a seguinte: como conciliar a transmissão genética de geração para geração com o processo evolutivo? Aí ele diz assim: os Habsburgo da Áustria, a família real dos Habsburgo, tem um negócio de um lábio leporino, é um defeito no lábio, no queixo, e fotografias e quadros mais antigos, antes da fotografia, da família real lá da Áustria, exibem todos eles têm, mas como é que que molécula, que coisa é que transmitiu essa característica do lábio leporino, do queixo leporino, de geração para geração, de geração para geração. Claro que a gente está falando no tempo, de geração para geração, que é um tempo diferente do tempo evolutivo. O tempo evolutivo, a escala do tempo evolutivo é muito maior. Então, mas aí ele perguntou isso. E Schrödinger era um físico extraordinário, né? A equação de Schrödinger, aquele da equação é aquele mesmo. O Schrödinger, a famosa equação da mecânica quântica não relativista, a mecânica quântica aplicável a átomos e moléculas e extensivamente, por não sei quantas aplicações. Então, um físico muito importante. Ele fez assim: como conciliar a estabilidade genética com a geração, a transmissão genética de geração para geração, por exemplo, o lábio leporino, com uma característica que era transmitida de geração para geração. Aí ele disse assim: essa deve ser alguma molécula. Hoje a gente sabe que os mitocôndrias têm lá o DNA, mas ele estava trabalhando antes do DNA. O DNA na década de 50. Ele escreveu esse livro em 1944, praticamente uma década antes disso. Aí ele teve a ideia: não pode ser uma molécula muito grande, e coisas da ordem de Avogadro, de 10 a 23 moléculas, nada disso. Nem pode ser uma coisa pequenininha, uma molécula muito pequenininha, tem que ser uma molécula intermediária. Hoje a gente sabe que é o DNA, o RNA, que é o agente que transmite as informações genéticas de geração para geração, mas ele, então, teve a ideia de uma proteína. Não é propriamente uma proteína, é um ácido desoxirribonucleico, né? Um nome complicado, né? Enfim, dos não biólogos pronunciados, o DNA, o RNA, enfim, não é propriamente uma proteína, mas é uma molécula grande, mas não excessivamente grande, e que na década de 50, por cristalografia, se viu mais ou menos a estrutura que tinha uma cadeia entrelaçada com outra, enfim, e descobriu os elementos, aqueles aminoácidos que formam, aqueles 4 aminoácidos que formam o DNA, e etc. E aí veio mais abordagem de biologia molecular, e veio o microscópio. E aí a gente vai para diante, ver esse problema de como compatibilizar a teoria da evolução com a teoria. Aqui tem
Tem a fotografia aqui do Xerende e o lábio leporino dos Habsburgo. Aqui você vê que, principalmente, tem uma pessoa aqui que tem um queixo e uma boca proeminente, e, e aqui são vários da família, para que todos notavam que eles tinham uma coisa genética, que era... De onde é que vem essa informação genética, de que molécula vem, uma questão de como conciliar isso com a evolução, que vai ser o nosso próximo... Vamos lá. Então, vamos para o próximo slide, para o obséquio. Vamos para o próximo slide. Aqui. Fenômeno da especiação geográfica. Esse é um fenômeno extraordinário. Que é o seguinte, quando Darwin teve nas Ilhas Galápagos, além do Equador, na viagem do Beagle que ele fez, saindo da Inglaterra, passou pela Bahia, foi ao Rio de Janeiro, voltou para a Bahia novamente, contornou o Pacífico, não, o Pacífico, acho que foi ali das Galápagos, depois ele voltou para a Inglaterra, né, Foi uma viagem que durou 5 anos, né? A Darwin fez quando era jovem, né? Talvez ele tivesse 25 anos ou alguma coisa do gênero, e quando completou a viagem ele tinha 30 anos, ainda jovem, e coletou muita coisa e principalmente analisou com olhos muito agudos, vendo que outros estavam falando também. Então, o fenômeno é o seguinte: nas ilhas, quando ele passou pelas Ilhas Galápagos, existem barreiras geográficas e existem... a biodiversidade de uma ilha é um arquipélago, mas as biodiversidades diferem muito de uma ilha para outra, e existem barreiras geográficas importantes, que quase diria que intransponíveis, porque, pelo menos na época, não dava para um pássaro, uma tartaruga, um animal marinho, passar de uma para outra. Então existia uma barreira. Então, esse texto de Lavra de Ernest Mayr, aquele velhinho que eu falei, que escreveu vários livros, é um biólogo da mais alta, evolucionista da mais alta importância. Esse Ernest Mayr, que morreu já centenário. Darwin e seus discípulos foram logo capazes de demonstrar que não existia um conflito real entre a gradação e a origem da descontinuidade, porque essas últimas não se produzem no interior das populações, como universalmente se supunham, mas entre populações. Quer dizer, a questão era a seguinte: não existia a especiação, como é que as espécies, saindo um pouco da eidos, da substância de Platão, que para caracterizar tal espécie é uma substância que não muda. Mas aí vai o seguinte: elas se dão no interior, se produzem no interior das populações e não entre populações. Quer dizer, no interior de cada população, separada da outra população por barreiras geográficas intransponíveis. Então, eles vão se adaptar de alguma maneira no tempo, e aí vai ter uma correspondência, acredito, fenotípica e genotípica, e elas vão se diferenciar. Um pássaro vai ter um bico, outro vai ter outro bico. Pronto. Então, é o fenômeno da especiação, uma diversidade das espécies. Tanto é que Mayr fala que a substância Weidel, substância que não muda, seria um obstáculo epistemológico. A gente usa até a ideia de Bachelard também no nosso artigo, que está saindo na revista Helios, a revista lá que Maxwell é um dos editores, e ela se dá no interior de cada população, mas não entre populações, né? Porque essas últimas não se produzem no interior das populações. Desculpe, eu disse o inverso não no interior, mas entre populações. Essa evolução não se dá no interior, mas de uma população para outra, separadas pelas barreiras geográficas transfonidas. Aí os biólogos, dentro da ideia reducionista do pool genético, queriam interpretar. Aí vem uma segunda citação. Eu estou seguindo
a ideia de Ernest Mayr. Nós estamos seguindo, quando discutimos isso no trabalho, seguimos essa filosofia. O próximo slide, por obséquio, o Davi. Aí vem a ideia seguinte: no interior, um tipo de obstáculo, no interior compreendido entre 1900, no período compreendido entre 1900 e 1940, os geneticistas ainda ignoravam a especiação geográfica, aquela ideia de a diversidade das, pelo fato de que, no conjunto, a atenção era voltada para o comportamento dos genes individuais no interior de um só pool. Eles trabalhavam em um nível hierárquico mais baixo, na tradição dos físicos. Eu vou lá no pequenininho ver se eu encontro aí a diferença de uma espécie para outra, devido a esse processo de especiação geográfica. Eles trabalhavam em som de hierárquico mais baixo daquele no qual reside o fato, a causa de origem das espécies e das taxonomias superiores. E dessa forma eles se encontravam inaptos, é Mayr que está falando, né, para fornecer uma contribuição para o problema da especiação. Ele diz, é interessante isso, veja só, que a tradição de ver o pequenininho para ver se o pequenininho vai explicar a espécie, dá com os burros na água, que é muito melhor ver a coisa na tradição dos biólogos do que dos físicos. Explica melhor a especiação. E não nessa tradição. Muitas vezes, é claro que o pequenininho ilumina o grande, naturalmente. Mas, nesse caso, ele diz que analisar os genes no pool não vai explicar a especiação geográfica. Então, é exatamente isso que... Aqui temos o texto em português, tem o texto italiano, já que a gente usou um livro, uma edição italiana do livro de Mayr, né? Então tem aqui as duas, italiana e portuguesa, mas o original possivelmente é escrito em inglês, né? Vamos para diante um pouquinho para o obséquio. Então, agora aproximando Mayr de Bachelard, aí é o tal negócio seguinte. Houve um obstáculo epistemológico, a experiência primeira, a gente aproxima Mayr dizendo, o Galileu escreveu que admirava muito, no Máximo dos Dois Sistemas do Mundo, que admirava muito Copérnico e Aristarco de Samos, porque eles viram que o Sol subia e se punha e depois virava a noite, e no dia seguinte, mais ou menos na mesma posição, nascia novamente, depois de 24 horas. Mas ele disse assim, não, isso é o que nós vemos, mas a realidade é outra. O Sol está parado, nós é que rodamos, porque é melhor uma pequena poeirinha, o universo é imenso, o Sol está muito longe, não é o Sol rodar aqui, vai dar no caso de Copérnico, ele usa até a teoria de Aristóteles. Se o Sol rodasse em torno de nós, daria um movimento infinito ao cabo de 24 horas. O infinito viola a ordem cosmológica de Aristóteles. O finito não pode existir, tem que ser finito. Então, é melhor uma poeirinha rodar em torno de si. A gente explica também porque todo dia tem noite. Então, é melhor fazer rodar a Terra. Então, o Galileu diz assim, eu admiro muito Copérnico e Aristarco de Samos, que eles fizeram violência aos sentidos em nome da razão. A razão diz que nós é que temos que rodar, e não, embora os sentidos, nós estejamos, mas eu vejo com os meus olhos que o Sol está subindo, mas isso aí é um movimento aparente, na verdade, é um análogo ao que Mayr vai, uma analogia, que a gente tenta aproximar um do outro, né? Também é uma coisa sujeita à discussão. No caso de Mayr, ele diz, olha, a gente usar a tradição pela análise dos genes, da carga genética, tudo isso, procurar especiação vai ser difícil. Quando a especiação se dá o acúmulo da evolução e das contingências da história ao longo do processo evolutivo, porque acontecem muitas novidades do processo, há barreiras que impedem uma comunidade, uma população de animais
se comunicarem com o outro, interagirem com o outro, então essas barreiras são... Então é melhor analisar pelo lado macroscópico. Assim é que a gente interpreta e tem consequência epistemológica, quer dizer que as duas tradições de universalidade e contingência, elas têm fertilidade na história da ciência, certo? Tem fertilidade epistemológica, tem fertilidade em termos da teoria do conhecimento. Um pouco mais adiante, o próximo slide para o Obséquio, a impressão que aí é a continuação da nossa. Essa é a continuação das. Foi uma nossa nota de rodapé explicando, aproximando Maí de Bachelard, então ficou uma nota de rodapé longa, então eu coloquei. Mas aí, fundamentalmente, é isso: é de que tem o obstáculo epistemológico de Bachelard, da experiência primeira, que não é que a gente não deva ver. O empirista ingênuo diz, eu acredito no que vejo, no que penso, no que toco. Aí, não, é melhor acreditar na razão. Mas, por outro lado, isso não é totalmente rigoroso, porque eu tenho que acreditar no que vejo, no que penso, porque quando eu vejo a fase cheia de Vênus, eu vejo diretamente com o telescópio, né? Que Vênus está muito longe, e eu explico isso à luz do que eu sei sobre a fase da Lua, que é como nós aqui da Terra vemos o reflexo do Sol nesse planeta, ou na Lua, ou em Vênus e tudo. Então eu tenho que combinar uma outra. A ciência é sempre muito complexa, então eu tenho que, como Einstein falou, o físico é epistemologicamente oportunista, porque ele está procurando o que vai se adaptar. Então, horas ele é realista, horas ele é idealista, ora ele acredita no devir, horas acredita no ser. Então, porque todas essas tradições foram tradições que influenciaram muito na evolução da física. E na biologia é a mesma coisa, né? Sendo que a biologia é uma ciência mais recente, e, do ponto de vista da teoria evolucionista, é do século XIX para cá. Mas, o próximo slide, por obséquio. Bom, aí a gente vai estar partindo para as nossas conclusões. Já estamos no final das nossas conclusões. Então, partindo para as nossas conclusões. Em debates interdisciplinares e transversais, devemos ter atenção especial às palavras e aos conceitos oriundos de diversas culturas epistemológicas. É o conselho que Evelyn Fox-Keller, tá? E é um conselho muito bom, porque, às vezes, as comunidades científicas atribuem a mesma palavra a conceitos diferentes. Então, a gente tem que ter atento para não formar tem que ter um consenso mínimo para ver a discussão, né? Para evitar uma torre de Babel desnecessária e que dá mais mal-entendidos do que consensos, ainda que momentâneos. Há tanto continuidades quanto também há dois também, tem um também que devia ser, também há descontinuidade de descrições nos diversos níveis de realidade. Então, há continuidade, o princípio da correspondência, por exemplo, lá, quando a gente obtém a constante Rydberg na física para números quânticos grandes, no caso do átomo de hidrogênio, tem um resultado belíssimo, que é aquela constante Rydberg fica expressa em três constantes fundamentais da física: a constante de Planck, a carga do elétron e a massa do elétron. Então, uma beleza que é uma constante que era, para o espectroscopista, que era uma mera constante empírica, passa a ser uma constante inteligível à luz Então, essa tradição do princípio de correspondência de um nível de realidade para o outro tem funcionado para a física, mas não funciona para tudo na vida, não funciona exatamente isso que o mundo é muito mais complexo do que sonha a nossa vã filosofia. Então, atenção para as tradições que buscam universalidade e tradições epistemológicas que buscam contingências. As duas tradições são válidas e as duas devem conversar entre si, porque as duas são... o critério de cientificidade é muito amplo, né? Então, a próxima, por favor. Acho que já estamos aí. Tantos consensos quanto dissensos
entre as tradições da biologia e das ciências físicas interessam aos biólogos e aos físicos, que era a nossa ideia inicial do artigo. Por que a física interessa a biologia interessa a física, interessa pelas suas semelhanças e também pelas suas disparidades, pelas suas semelhanças, né? Explorar as diferentes tradições, tentando confrontá-las, talvez seja a melhor maneira de prover aprofundamento dos conceitos, talvez mesmo seja a melhor maneira de um diálogo benfazejo entre as comunidades de praticantes dessas duas belas ciências, que são a física e a biologia. E mais um por obséquio. E aí, pedindo muitíssimo obrigado, em nome do nosso trabalho, da professora Maria das Graças Leopardi Gonçalves, da professora Hilda Sorvezoski, e aqui estão os nossos e-mails institucionais, todos três institucionais, né? E é isso aí. Muitíssimo obrigado. E aí, estou aberto para a gente discutir alguma coisa. Também. Certo? Ok, professor, a gente já começa aqui agradecendo, né, a exposição fantástica e o tema instigante, a discussão, acho que a gente poderia ter falado, né, no meio da sua exposição, o senhor propôs isso também, mas eu acho que isso não aconteceu porque a exposição estava muito fluida, muito tranquila, então a gente preferiu aguardar terminar, né? E aí Tudo bem. eu vou abrir para as questões dos colegas, o pessoal que está aqui vai poder falar, mas eu vou me colocar aqui diante da minha prerrogativa de apresentador como primeiro aqui, né? Tá bom. Orar. Beleza. E aí eu faria uma questão de ordem mais filosófica, que eu acho até que já foi respondida, né? Teria uma outra questão que é de ordem social, eu acho, e uma observação, mais geral mesmo. A questão de ordem filosófica eu acho que foi respondida porque eu estava pensando desde o início em fazer o questionamento sobre se o senhor acha que a física e o físico em geral são realistas ou antirrealistas. E aí você fez o comentário sobre o Einstein falando que exatamente. Epistemologicamente oportunista, eu achei muito interessante. Oportunista. O físico, os filósofos, os epistemólogos vão dizer que nós, físicos, somos muito oportunistas. E é verdade, somos mesmo. Ele disse. De toda sorte, eu gostei da ideia, né, de que, porque por trás dessa configuração de realismo e antirrealismo, a gente pode dizer que ainda existe uma lógica subjacente, né? Existe uma epistemologia da variação do tipo de metafísica que existe no mundo. Existe uma epistemologia, existe uma forma de enxergar o mundo que diga que, de certa forma, não interessa como é o mundo de fato, mas como eu posso me apropriar dele, de alguma maneira, para entender as coisas, né? Eu não sei se é mais ou menos isso que o Einstein queria dizer. Exatamente. É uma passagem interessante isso. O Einstein, quando fez a teoria da realidade restrita, ele tinha 26 anos, quando ele formulou aqueles papers de 1905, e exagerou no que ele chama de observáveis, né? Que medida disso, medida. Depois ele viu que esse negócio de medida não descreve bem as coisas, ele se arrependeu um pouco de colocou. E aí ele criticou a teoria de Heisenberg, porque Heisenberg criticou o Bohr, porque Bohr falava sobre órbitas dos elétrons em torno, mas essas órbitas não eram observáveis, então ele estava falando coisas de observáveis. E a física tem que se calcar por grandezas observáveis. Então, aquelas matrizes da coordenada, matrizes da momento linear, etc., matrizes de energia, tudo, da mecânica matricial, eram baseadas em frequências emitidas pelos átomos, então que eram observáveis. Então, nós
teríamos que nos ater aos observáveis. Então, e uma das características do positivismo é essa obsessão por que venhamos a nos ater aos observáveis. E aí, quando Einstein criticou, não, a mecânica quântica para Heisenberg, mas o professor Einstein, foi você que ensinou a gente que na sua teoria da relatividade. Aí fez, é verdade. Não é porque eu tenha insistido besteira que tenha deixado de ser besteira. Foi uma besteira que eu cometi, enorme, porque quem define o que é observável é a teoria que trata do... O observável é uma coisa, vou observar. O observável está tão embutido da teoria que é a teoria que define o que é observável. Logo, essa ideia de que vamos nos ater aos observáveis e só construir teorias... Função de onda não é observável, são observáveis. A física trata de muitas coisas que não são diretamente observáveis. Estão, de alguma maneira, ligadas a observáveis, mas não são diretamente observáveis. Então, e elas são conectadas por teorias. Então, o positivismo seria uma coisa... Aí vem aquela história do... Ora, os físicos se atêm aos observáveis, ora não, porque as teorias não... isso não fala de matéria escura, vocês falam de coisas que não sabe se existem, inclusive, matéria escura, energia escura, outros dizem, não, existem sim, é claro, porque as teorias só dão certo se tiver. Então é uma coisa controvertida. O fato é que a gente tem que ter uma certa pluralidade epistemológica que às vezes beira o oportunismo epistemológico, né? Horas eu vou de um lado para o outro, mas tem posições idealistas, horas tem posições não idealistas, enfim. Mas a ciência, a física comporta tudo isso. E, em certo sentido, a biologia também, né? Em alguns momentos, essa composição de não observáveis rendeu muito a história da física, né? Como na descoberta de urânio, por exemplo. Adams e Verrier fizeram, né, apontaram com a proposição em cálculo simplesmente que ou Newton estaria errado ou Deus estaria errado, né? Exatamente. Nesse momento, a vitória foi de Newton, até que tiveram que postular o vulcano, e aí parece que Deus ganhou, né, nessa disputa. Eu acho que assim, a ideia de que se trabalha com conceitos epistêmicos distintos faz com que a física assuma uma postura interessante, bem madura, no sentido de que a gente não está tratando diretamente de ontologia, ou não está com um pressuposto direto de que a gente está falando das coisas que existem de fato do jeito que a gente está postulando de qualquer maneira, né? É verdade. A questão mais social, professor, seria no sentido de que um trabalho muito bem articulado e com áreas que o senhor fala o tempo todo que tem dificuldades de junção, dificuldades de perspectivas, né? Apresenta, inclusive, conceitos que são tratados diferentes para as duas áreas. É verdade. A pergunta nesse sentido é como é que se cria ou como é que se realiza a interdisciplinaridade que é necessária, na visão do senhor, que é necessária numa instituição como a UFAL, como o IFAL, e que é necessária em uma série de outros lugares, é óbvio, né? Que é necessário para que a gente tenha mais tolerância no mundo politicamente sem dúvida. É verdade. Não, a tolerância é como o negócio, para o convívio democrático, a tolerância é fundamental, né? Devemos ter tolerância com todos e com todos, menos com a intolerância. Porque se a gente tiver tolerância com a intolerância, na medida, não devemos ser tolerantes nem com os racismos, nem com os fascismos, porque esses querem destruir. Então, esses a gente não pode ser tolerante. Agora, com o dissenso, é ótimo que a gente seja tolerante, né? Porque a democracia é baseada no dissenso. Se não houver o dissenso, não há. Temos que ter um dissenso, e infelizmente existe, para construir consensos, né? Eu acho que nas comunidades científicas acontece esse mesmo processo. A gente tem que procurar
teorias que descrevam mais ou menos a vertentes de pensamento são diferentes, né? E, naturalmente, na discussão, e na discussão aberta, e na discussão democrática, na liberdade de cátedra de cada um, inclusive até foi para o Supremo essa história da liberdade de cátedra, e o Supremo, por 11-0, assegurou a nossa liberdade de cátedra. Nós não tem um deputado, não sei se é um deputado ou um vereador aqui, né, aquela coisa de escola sem partido, aquela coisa meio absurda, como se nós, professores, fôssemos ensinar a coisa neutra. Naturalmente, as pessoas todas têm sua liberdade de expressar suas opiniões em todos os campos. No campo educacional, não pode ser, como Paulo Freire diz, não pode ser uma coisa neutra, né? Não pode. Então, o Supremo, por 11-0, nos garantiu a liberdade de cátedra, porque queriam essa escola sem... como era? Escola sem partido. Era uma coisa irrefletida, me parece que... Eu não sei se de um vereador ou de um deputado estadual aqui de Alagoas, mas isso foi derrotado lá, então não devemos nem dar bola para isso. E eu acho que o professor deve ter a liberdade de cátedra, assim como os estudantes também devem ter, toda a nossa comunidade, professores, eu falo professores, porque os professores são mais à frente das disciplinas, mas quaisquer pessoas, a liberdade de pensamento. Agora, com esse limite, né, não podemos tolerar fascismos, nem racismos, nem discriminações, nada, não podemos tolerar, porque se a gente tolerar a intolerância, destrói a academia, destrói o Estado democrático de direito. Eu acho que é por aí que a gente tem que atuar. A Mariana Oliveira lembrou aqui o paradoxo da tolerância do Karl Popper, né, que é justamente sobre isso mesmo. Né? É verdade, é verdade. Professor, eu ia fazer mais fazer uma observação sobre emergência, porque também é um conceito na filosofia, né? Existe a diferença entre emergência ontológica e epistêmica, mas aí eu não vou mais tomar o tempo, porque tem uma pergunta aqui do Fred, que é até bem mais interessante que isso, eu vou fazer a leitura dela, mas vou só deixar um link aqui sobre emergência em filosofia no chat. Certo. Um vídeo curto e bem interessante. Ele está em inglês, mas é no inglês fácil, com um processo muito interessante também de gráfico. Dá para a gente acompanhar. É bacana. O Frederico pergunta, o senhor quer ler a pergunta dele ou eu leio? Não, leia, por favor, porque está no chat, né? Eu prefiro que... Fred, meu colega lá no Instituto Física, estou vendo que Daiane também está aqui. Daiane faz no PPG-Sim, mestrado conosco lá no PPG-Sim. Seja bem-vindo, Daiane. Aqui a pergunta do Frederico é uma pergunta sobre teorias de unificação. Em física, as teorias de unificação buscam as simetrias dos sistemas, mas essas buscas têm sido árduas na teoria da supersimetria, porque algumas partículas precisam de muita energia para serem observadas. Em outras áreas do conhecimento das ciências da natureza, há essa busca de explicações simétricas. Isso é uma questão já, né? Se o senhor tem conhecimento que em outras áreas do conhecimento da ciência da natureza, há busca de explicações simétricas e, caso não, se seria uma vantagem frente à busca na física. Se a física tem uma vantagem, eu entendi assim, se você quiser me corrigir... A física é uma ciência muito avançada, que chegou a esse nível. Por exemplo, me reportei mais às unificações clássicas, a newtoniana, a maxwelliana, o eletromagnetismo, mas na física moderna ter a interação fraca e a interação forte, a nuclear fraca da radioatividade, a nuclear fraca, tem uma unificação, mas não conseguiram ainda unificar a gravitação. A gravitação é uma pedra no sapato dos físicos terrível. E a gravitação não dá para fazer, e as teorias são, em certo sentido, até incomensuráveis, né? Porque as teorias são bem-sucedidas, a gravitacional de Newton, mas uma delas
acredito, se baseia no princípio da localidade, enquanto a mecânica quântica tem esse fenômeno que não se entende direito o que é, intuitivamente, é que a nossa intuição aí dá com os burros na água. O fenômeno do entrelaçamento, do entanglement, da não localidade, né? Não dá para, por exemplo, o estado singleto, duas partículas ligadas ao estado singleto. Se eu separo, boto uma num canto do universo e outra no outro, elas continuam a estar ligadas por uma correlação estranha. E aí, me parece, como unir uma teoria local com a teoria não local, uma espécie de teoria unitária de todos os campos, incluindo a ideia de unificar tanto a teoria eletromagnética com a teoria nuclear fraca forte, e eu sei que essa supersimetria, as teorias da supersimetria, essas partículas supersimétricas, são uma dessa possibilidade. Não tenho conhecimento para uma área um pouco bastante especializada, né, da qual não tenho tanta. Mas eu acredito que esse problema é um problema em grande. É um problema gigantesco que está na ordem do dia, se vai ser possível colocar a gravitação no meio de uma teoria unitária das 4 forças elementares, né? A gravitacional, a eletromagnética, a nuclear fraca e a nuclear forte. Diz que o bóson de Higgs foi um passo, mas é um passo ainda intermediário, e há quem ache também, como no caso de Schweber, de que essa é um tipo de digamos assim, uma híbris, ele não usa esse termo não, uma híbris epistemológica dos físicos. Eles estão querendo ser semideuses, explicar tudo num princípio só, e que não tem esses estratos de realidade, Fred, em que não dá para... Cada extrato tem a sua especificidade. Há uma fissura, há uma fratura, uma cesura de continuidade entre os diversos níveis de descrição. Então, existem 2 escolas principais que, nesse ponto, divergem. Não sei se não teria uma ideia mais refinada sobre isso, porque essas teorias supersimétricas são teorias bastante... que não tenho familiaridade nenhuma com elas, né? E são bastante especializadas. Enfim, não saberia dar um parecer abalizado sobre isso. Mas eu acho que o problema continua, né? Por exemplo, eu sei que o Mair e Steven Weinberg, cada um defendendo um ponto de vista, discutiram muito. Mair e Steven eram amigos, mas o Steven Weinberg, Gell-Mann, que já é falecido, né, o grande físico Gell-Mann, é um tipo de físico que Feynman também, Richard Phillips Feynman, é aquele que tudo pode ser explicado a partir da quarks, as partículas menores possíveis, toda a realidade. Mas isso me parece que é uma pretensão enorme. Eu tenho a impressão que, não sei, o futuro dirá, e não veremos esse futuro. Nós, singularmente, é possível. Eu, por exemplo, não tenho esperança de ver esse futuro. Então, eu apostaria mais com uma preferência de que a realidade é muito mais plural do que sonha a nossa vã filosofia. Ainda que todos os conceitos sociológicos e filosóficos pudessem ser reduzidos ainda assim ainda haveria descontinuidades, fissuras, enfim, o conhecimento é muito mais complexo do que sonha a nossa vã filosofia. Essa é a impressão que eu tenho, né? Mas
mais alguma questão, pessoal? A gente ainda tem algum tempo aqui para aproveitar. Eu vou registrar aqui rapidamente a presença de 2 professores da FANUT que vieram honrar a gente aqui, o professor José Souza Leão, o professor Nacido Bueno. São... o Leão está aí, é? Onde é que está o Leão? É um grande amigo meu. Oi, Leão, cadê você? Boa tarde, grande amigo. Leão, mostre aí, liga a sua câmera, rapaz. Como é que tá? Tá difícil. Você ficar preparado para ir. Tudo bem? E aí, Davi, tudo bem também? Tudo tranquilo, Leão. Muito obrigado pela presença. E Leão e quem mais está? Nacido Bueno. Nacido foi seu aluno. E aí agora é professor da FANUT, muito interessado. Foi meu aluno e agora meu colega lá Ele é professor no IFAL ou na UFAL? Na UFAL, ele é professor na FANUT e Não, Leão eu sei. Leão eu sei. Mas também o Nacido. Nacido também, é. Nacido também. Então, que beleza. Agora é uma grande honra. É uma grande honra. Esse artigo está sendo publicado. Nós já recebemos o pré-print, já fizemos as correções, e Maxwell, que é o editor da revista, da Helios, é uma revista que é publicada lá no Ceará, né? Em Sobral, e do Instituto de Filosofia de lá. E está para sair o dossiê agora, porque já saiu, nós já fizemos aquelas últimas correçãozinhas, já expedimos lá para os editores da Helios, né? E aí, quando tiver publicado o artigo, acho que na revista Helios, que está saindo agora acho que é o próximo fascículo eletrônico. Eu vou fazer a divulgação assim que ele sair para o pessoal, para a gente buscar, professor. Mais alguma questão, colegas? Ler sem criticar seria ótimo, né? Sim. A gente vai para poder ter noção do trabalho de forma integral, né? Então, eu acho que eu dei uma visão mais ou menos geral do trabalho. Aí, certo. Bom, pessoal, tudo bem. Acho que nesse caso... E agradeço mais uma vez essa oportunidade. Para mim foi um grande prazer e ótimo que... Prazer é todo nosso. Desse tipo. Espero que o senhor volte muitas vezes e que possa colaborar em outras oportunidades aqui com um projeto que a gente está querendo que se torne permanente, né? Vai fazer seminários que relacionem pessoas que têm temas, estão envolvidos com filosofia, mas que não sejam da filosofia. Esse é o nosso segundo. No primeiro, a gente teve um professor de filosofia que fez uma tese que teve a menção honrosa na CAPES sobre problemas ontológicos na tese de Heisenberg. E foi interessante, a gente tem um vídeo no YouTube, depois eu posso passar para o senhor. Tá bom, muito legal, a gente está fazendo agora. Nossa segunda palestra está engatinhando ainda, mas eu acho que tem uma perspectiva promissora trabalhar com temas tão abrangentes assim. Eu tenho a impressão que Maxwell me passou esse trabalho. Eu vou ler. Então, me debruçar nele. Tá certo. Tá bom. Ok, pessoal. Um abraço, então, boa tarde. Obrigado pela participação de todos. Agradecemos mais uma vez ao professor Jenner e todos que vieram aqui. Tchau, tchau. Tchau. Então, grande abraço. Hein?